a partir do século XVIII, principalmente, né? O que a gente tem em termos, assim, de arquitetura mais, assim, significativa do século XVIII? O neoclassicismo. O que foi o neoclassicismo? O neoclassicismo foi um olhar para o passado da arquitetura e uma compreensão mais objetiva do passado. A gente tem lá no Renascimento, né, simplesmente um olhar para o passado da arquitetura clássica, da antiguidade, só que os caras olhavam para aquilo e pensavam, pô, esses caras aí estudaram coisas, né, descobriram coisas, então a gente tem que se inspirar neles. E qual foi a primeira coisa que eles pensaram quando eles que resolveram se inspirar? Vamos imitar, né? Vamos ver como é que esses caras faziam os prédios e vamos imitar. Daí, o que aconteceu? Vocês viram aquela corrida, né? Isso aconteceu principalmente na Itália, o Renascimento. Os caras foram lá para Roma, para as ruínas, que estava tudo já desmontado, porque eles pegavam, né, 1000 anos de abandono, eles pegavam as pedras ali do Fórum Romano, né, daquele centro da cidade romana, e construíam outras coisas. Eles faziam telhados em cima e a gente vivia dentro das ruínas. Vegetação já estava ocupando e demolindo, então eles tinham uma visão vaga do que era a arquitetura clássica do passado. Eles foram lá, começaram a medir, começaram a cortar as árvores que estavam na volta, começaram a ver que tinha umas partes que faltavam, e começaram a pensar, pô, como é que era isso, né? Como é que era a expressão arquitetônica? Então eles foram muito atrás dos modelos italianos, principalmente o Panteão, e o Panteão foi uma referência muito importante, porque o Panteão ele estava preservado. Ele tinha sido transformado em igreja. O Panteão nunca esteve em estado de ruína, né? Ele foi transformado em igreja. O que é importante vocês se tocarem? Era muito, assim, medição e suposição de como era a coisa. Se a gente olha os tratados, vocês vão ver que os caras estavam tentando pensar uma arquitetura que fosse vinculada à arquitetura do passado, quase que tentando recriar aquela arquitetura do passado. Né? Dizer assim, olha, segundo o que eu vi, as proporções melhores para fazer uma arquitetura vinculada à arquitetura lá dos antigos romanos é assim, né? Daí eles estudavam o Vitrúvio. O Vitrúvio, lá, se vocês olharem, o Vitrúvio, ele descreve diversos templos. Ele descreve uma basílica. Ele diz como é que é a planta, ele diz como é que é a coluna. Devia ter ilustração no texto do Vitrúvio, mas as ilustrações não chegaram até nós, só chegou o texto. Entendeu? Então, a partir do texto, vários arquitetos começaram a recriar as coisas que estavam descritas lá. Então, ó, o Vitrúvio era fonte, o Coliseu era fonte, os templos ali do Fórum Romano eram fonte, as basílicas arruinadas eram fontes, o Panteão era fonte. Tá? Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a, entre aspas, imitar. Estão entendendo? Eles imitavam as coisas. Só que daí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que no Renascimento estava muito vinculado a essa ideia de imitar as coisas. Claro que uma visão imprecisa dependia, essa imitação dependia muito da compreensão criativa dos arquitetos. Né? Então, os arquitetos, eles diziam, não, o modo de fazer arquitetura genuinamente da antiguidade, boa, é esse. Daí, por isso que teve tantos tratadistas. O que são os tratadistas? O tratadista é um livro de regras. O Tratado de Arquitetura é um livro de regras de como fazer arquitetura, né? Só que daí tinha vários, porque tinham várias interpretações da antiguidade, como ela era um pouco imprecisa. Só que daí, pessoal, a partir do Michelangelo é o primeiro que começa a fugir das regras e a jogar com os elementos clássicos. E o pessoal sabia que o Michelangelo não era burro, né? O pessoal não ia dizer assim, fez a coisa errada, misturou uma coisa com outra que não tem em nenhum dos prédios antigos, né? Então tu é ruim, não. O Michelangelo era bom. Só que ele começou a inventar coisas com elementos clássicos, com partes de prédios clássicos. Isso foi evoluindo a ponto de que no século 17, 1600 e alguma coisa, os caras já estavam lá no Barroco, já estavam jogando tanto com a arquitetura, com os elementos da arquitetura clássica, que eles estavam fazendo uma coisa que já não era mais a arquitetura do passado. E no século XVIII, que é o século da razão, da Revolução Francesa, coisa, do racionalismo, né? do idealismo iluminista, né? Os caras começaram a retornar para o passado e a perceber algumas coisas.
a arquitetura clássica não era isso. A arquitetura clássica não é simplesmente pegar e imitar os elementos e a forma das coisas clássicas, é só pegar os elementos e repaginar. Não, a arquitetura clássica ela tinha uma essência. Qual era a essência da arquitetura clássica? A simetria, a vinculação com a natureza, a proporção, principalmente vinculada à natureza, que geraram as ordens clássicas. E eles começaram a perceber isso e eles começaram a dar uma ênfase não nos elementos da arquitetura clássica diretamente, mas na essência da arquitetura clássica. Tá? Então, assim, isso faz parte de uma redescoberta gradual da antiguidade clássica. Só que a descoberta dessa essência do classicismo começou a levar à compreensão de aspectos abstratos da arquitetura clássica, da arquitetura do passado. Quais são os aspectos abstratos? Por exemplo, simetria. Né? Simetria não é algo objetivo, né? Simetria é uma relação, simplesmente. Sei lá, uma planta de um templo, né? Que é com aquele peristilo e com uma nau, um núcleo no meio. Isso era uma essência de um templo clássico, mas ele não era necessariamente... não importava tanto a ordem que era, mas o que interessava é a proporção, né? O que interessava era a essência da coisa, a essência do classicismo, a essência do classicismo como reflexo de algo divino, de algo superior, né? Que não estava ali na forma essencializada, mas a forma remetia a esses valores que estavam acima, né? Os caras estavam trabalhando com essências, eles buscavam a perfeição. Você vai ver que a busca formal do século XVIII na arquitetura e o resgate da arquitetura clássica é através da perfeição. Eles achavam que existia uma coisa divina que os gregos tinham, que buscavam toda hora fazer um templo, que era a perfeição da forma. Né? Vocês estão vendo que está caminhando para cada vez uma abstração. A arquitetura moderna não teria existido se a humanidade não caminhasse dessa forma. Né? Quando a gente olha aqueles arquitetos visionários do final do século XVIII, lá que faziam aqueles prédios, o Ledoux e o Boulet, lembram? O cenotafio do Newton, aquela esfera enorme. Não existia esferas enormes na arquitetura clássica, mas o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando com a pureza da forma, que era uma essência clássica. Né? Ele estava trabalhando com os ideais clássicos. E daí, bem nesse período, pessoal, virada do 18 para o 19, surge um grande estudioso da arquitetura, um grande pensador da arquitetura, que está citado no texto aqui do Argan, que é o Quatremère de Quincy. Vocês viram ali, né? É difícil de ler até, né? Um nome extenso, assim. O nome dele, como é que era? Antoine, não sei o quê, Quatremère de Quincy. Né? Quincy, vocês devem ter entendido, mas em francês se pronuncia Quincy. O que o Quatremère de Quincy fez de tão importante? Eu cito lá até nas minhas aulas de teoria e história, rapidamente, assim, sobre o Quatremère de Quincy. O Quatremère de Quincy, na virada do 18 para o 19, ele chegou e disse: galera, eu entendi uma coisa. Eu entendi que imitar é uma coisa, né? E usar a essência é outra, né? A gente pode, e vocês vejam que ele só está se tocando de alguma coisa, ele não está inventando nada. Ele está se tocando de tudo que estava acontecendo. Né? Ele teve a clareza, ele vislumbrou o que estava acontecendo. E daí ele começou a perceber o seguinte: cara, existem os modelos, e ele faz a diferenciação entre modelo e tipo. Né? Que daí, dessa essencialização da compreensão da arquitetura, que surge a ideia de tipo. Não quer dizer que o tipo já não tivesse inserido nos edifícios. Na arquitetura já estava inserido. Né? O que acontece? Ele entende que a gente fazer um prédio igual ao Panteão, a gente está imitando o Panteão. Agora, a gente pegar a essência do Panteão, que é um templo circular, a gente não está imitando o Panteão, mas a gente está usando a essência organizacional do Panteão. Estão entendendo? E a essência organizacional do Panteão de um templo circular
é algo diferente da forma específica do panteão. Eu posso fazer diversos edifícios com uma planta circular, como um templo circular, mas eles serão prédios diferentes, eles podem ser prédios diferentes do panteão, mas eles terão essa essência do panteão. Eu posso fazer um prédio que é uma planta alongada, peristilada, com colunas na volta e um núcleo fechado, que nem o Partenon, que nem eram os templos gregos de antigamente. Mas eles não vão ser uma imitação do Partenon. Eles vão ser diferentes. Assim como a gente tem vários templos na antiguidade. Vocês sabem, né? O templo era uma tipologia da antiguidade. Tinha vários templos. Daí a gente tinha lá os templos que tinham o pórtico, né, na frente, na fachada principal dele. Tinha 4 colunas, né? Era um tetrástilo. Tinha outros que tinham 6 colunas, um hexástilo. 8 colunas, octástilo. 10 colunas, decástilo. 12 colunas, dodecástilo. Tinha uns que tinham fachadas duplas de peristilo, né? Tinha fachada de colunas na volta dele e depois dentro ainda tinha mais uma faixa de colunas. Mas todos esses eram templos peristilados com uma nau central. Estão entendendo? Todos eles tinham uma essência que era transmitida da cultura clássica, mas se manifestavam através da mudança de ordens, da mudança de proporção, da mudança de quantidade de colunas, da distância entre colunas, dos motivos decorativos do templo. Todos eles se diferenciavam, mas ao mesmo tempo eles tinham uma essência organizacional. E o Quatremère de Cancy disse, isso é o tipo arquitetônico. E se a gente for olhar, assim, a linguagem é uma coisa que nos leva a perceber certas coisas. Quando a gente fala, sei lá, o formato daquela coisa é tipo um charuto. Estão entendendo? Tipo um charuto. O que o cara quer dizer com tipo um charuto? Não era exatamente um charuto, mas ele parecia muito um charuto. Por quê? Porque ele tinha atributos formais que remetiam à ideia de charuto. Eu sempre explico, talvez vocês se lembrem disso agora que eu vou falar, eu sempre explico nas aulas de teoria e história, explicava, né, porque agora não dou mais teoria e história, explicava nas aulas de teoria e história, quando eu ia explicar o que era um tipo arquitetônico, eu buscava a filosofia do Platão, filosofia platônica. O que o Platão dizia? O Platão dizia que existia um mundo superior e divino que era o topos Uranus, que era o mundo das ideias. Lá residiam as ideias do mundo. Quando a gente diz que a gente tem uma paixão platônica por uma guria, o que a gente faz? A gente está idealizando a guria, a gente acha a guria perfeita, né? Ela é só bonita. E daí a gente acha, não, ela é bonita, ela é inteligente, ela é não sei o quê. O único defeito dela é que ela não dá bola para mim. Mas eu entendo, porque ela é perfeita e eu sou um lixo, né? O que é isso? Isso é uma idealização, ou seja, tu torna a pessoa perfeita. E a ideia das coisas, o Platão dizia que a ideia das coisas, todas as coisas que existem no mundo concreto, são iluminadas por uma ideia que existe lá nesse topos Uranus, no céu do Platão. Sou mais Aristóteles. Hã? Sou mais Aristóteles, mais racional. O Platão achava que os grandes pensadores já vinham prontos, já aquele romance. Sim, mas eu só estou usando a alegoria da filosofia do Platão para explicar o tipo. Em certa parte, eu não conheço muito Platão, nem muito Aristóteles para tomar uma decisão assim que nem tu está tomando. Mas eu tendo, né, pelas coisas que eu já ouvi na minha vida, também o Aristóteles era mais chão, né? Tanto que lá no quadro lá do Rafael, o Platão está apontando para cima e o Aristóteles está apontando para baixo, né? Na Escola de Atenas. Mas assim, o que eu estou simplesmente usando uma alegoria, assim como a alegoria da caverna do Platão, que é muito boa, isso a gente não pode negar, né? De que o tipo é uma essência, né? Por exemplo, ele dizia que a ideia de caneta, eu sempre mostro isso porque na sala de aula tinha várias canetas, eu pegava 3 canetas, vocês devem lembrar disso. Pegava 3 canetas e dizia, olha aqui, ó, essas 3 canetas são canetas, só que elas são diferentes. Mas, assim, existe algo
na essência delas, na essência da ideia de canetas, que faz com que a gente, através da forma delas, mesmo elas sendo diferentes, a gente identifique elas como canetas. E essa essência é o que o Platão dizia que era a ideia perfeita de caneta, que no mundo real nunca conseguiria ser materializada, todas seriam arremedos mal feitos e impuros da ideia perfeita de caneta. O tipo é isso, né? O tipo é isso, o tipo ele não tem uma forma definida, o Argan ele fala isso no texto, o tipo é uma coisa mais vaga, mas ele é informação também, ele é dado, ele é algo que a gente identifica através da forma, mas ao mesmo tempo ele não é preciso. Por exemplo, eu posso citar vários prédios que têm um pátio interno, construções com pátio interno, todos eles são diferentes, mas ao mesmo tempo a ideia de uma construção que gira em torno de um pátio interno é o tipo. A tipologia, então, serve como um guia, um norte. A tipologia é uma essência. A tipologia é uma essência organizacional e formal, mas ela não é a forma em si. Mas ela te dá um norte, tipo, eu quero fazer um estádio de futebol, eu tenho uma tipologia embasada nisso para seguir. Seria isso? Assim, o que ele fala no texto dele? Que a gente, quando vai fazer um projeto, a gente pode ou não ter a intenção de utilizar uma tipologia. E daí ele diz, independente se tu tem a intenção ou não, o prédio vai acabar conformando uma tipologia, né? Uma essência formal. E ela pode ser nova, ela pode ser inovadora, ou ela pode ser já usada, né? E tu pode focar na ideia de usar uma tipologia e, a partir dessa tipologia, resolver um projeto arquitetônico, e isso vai estar te vinculando a conhecimento arquitetônico do passado, essa cultura transmissível, né, que a gente estava falando. Ou tu pode criar uma coisa nova, que pode gerar uma tipologia nova. Ou tu pode até estar desenvolvendo um projeto sem nem pensar em tipologia. A maioria dos arquitetos faz os prédios sem pensar em tipologia. E daqui a pouco tu caiu numa tipologia que já é conhecida, né? Então é melhor tu saber que existem as tipologias e decidir, olha, aqui eu estou usando uma estou desenvolvendo um projeto, caí numa tipologia de 2 barras deslizadas. Tem um monte de projeto na história da arquitetura que já foi resolvido assim, conheço, sei como resolver, sei os problemas que isso pode gerar, sei que existe uma cultura, posso trazer essa cultura em forma de comunicação, em forma de ordenação, isso vai me ajudar, ou eu posso ir desenvolvendo e cair, né, na solução, ou daqui a pouco eu posso até inventar uma nova tipologia. Isso que é importante para a gente entender o tipo arquitetônico. O tipo sozinho é uma coisa, o tipo arquitetônico é aquela ideia essencializada, né, que serve para resolver problema de arquitetura. Estão entendendo? Que a gente olha para o passado e diz, um monte de gente resolveu assim, isso é um tipo arquitetônico. Ou, como é que eu sei o tipo novo? Ele fala muito uma discussão meio ovo da galinha, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ele fala, o que surgiu primeiro? O tipo ou a obra? E ele não é definitivo nisso, né? Ele sugere a ideia de que quando o primeiro prédio surgiu, a tipologia já estava ali. E daí os outros edifícios foram sendo feitos usando aquela tipologia. Porque assim, vocês pensam, isso daí é uma coisa, e é isso que a cultura humana, ela é incrível, né? E a cultura humana, ela é muito, assim, resultado quase que da própria natureza do homem como bicho, né? O que me vem na cabeça quando eu leio o texto do Argan, mas que não está escrito ali, isso é uma coisa minha, né? Que eu percebo. Os caras começaram a construir templos em madeira, daí foram mudando, aperfeiçoando, daqui a pouco eles viram que a madeira apodrecia, daí começaram a fazer em pedra, mas eles trouxeram os detalhes dos capitéis, das coisas da madeira, lá começaram a resolver os elementos decorativos dos barrotes, lá os tríglifos da ordem dórica são resultados dos barrotes, o pessoal descobriu isso, né? Do telhado, ou seja, uma evolução da madeira. Ou seja, o templo, ele era um modo de fazer arquitetura, mas eles iam se variando aos poucos.
E o mais incrível, pessoal, e é isso que é importante do arquiteto entender. A forma arquitetônica, o tipo arquitetônico, ele evolui dos problemas da arquitetura. Né? Quando a gente olha uma tipologia de um templo clássico, esse peristilo com uma planta... A planta nucleada, que a gente fala lá do Mies van der Rohe, a planta nucleada é um templo clássico. A planta nucleada não é novidade. A planta nucleada, ela soa moderninha, mas ela não é. Graças a Deus, o Mies van der Rohe foi lá entender a arquitetura clássica e trouxe a arquitetura clássica para a arquitetura moderna, desde o início. Uma planta nucleada é uma planta de um templo clássico. Não sei se vocês perceberam isso. Né? Claro que daí ele deslocou. Né? A Farnsworth é um pseudoperíptero. O que é um pseudoperíptero? É um templo peristilado, só que as colunas, só a frente é coluna isenta, as laterais e o fundo é encostado na parede da nau, do núcleo. E lá dentro ainda o Mies botou um outro núcleo ainda. Isso é evolução da tipologia do tipo templo clássico. Qual é a novidade? É alguns ajustes. É uma evolução da tipologia. Não há como negar que aquilo é um pseudoperíptero clássico. E o Mies sabia disso. E ele fez de propósito. Porque ele viu lá como é que resolvia e foi lá, agora eu vou fazer. E a coluna vai ter a mesma importância da coluna clássica, só que nós vivemos numa sociedade industrial, então ela vai ser um perfil padrão industrializado, um perfil I, metálico. Só que eles vão honorificar este perfil metálico como se fosse algo magnífico, representante da nossa sociedade contemporânea. Imagina, pessoal, a mente desse filho da puta. Né? Esse cara entendeu essas coisas todas que eu estou dizendo para vocês, entendeu e criou a partir disso. E é aí que está a força dessa transmissão histórica que o Mahfouz fala no vídeo lá, entendeu? O que ele fez, pessoal? Ele criou uma coisa nova, mas ele criou uma coisa nova a partir, né? O Mies estava com a cultura arquitetônica do mundo nas costas dele e na mão dele. E ele pegou isso, tirou da mochila e resolveu e desenhou e criou uma coisa nova, baseada nas coisas antigas. Por isso que é importante a gente estudar arquitetura, porque quando a gente não sabe o que está escrito aqui, né, a gente fica cego. Né? Olha isso aqui é grosso. Por que é grosso? Porque tem coisa aqui. Né? Tem peso aqui de conhecimento da história da arquitetura. Né? A gente tem que conseguir botar as coisas na cabeça e entender. O que eu estou fazendo? Eu sou uma pessoa que eu entendi alguma coisa disso que está aqui. E eu estou simplesmente mastigando e trazendo para vocês, mas as coisas mesmo estão escritas aqui. Eu queria ler só um pedaço aqui do texto que eu acho que é importante. Tá? Para que explique um pouquinho melhor assim, as coisas que a gente está falando. Das coisas que eu estou falando. Olha só, daí vocês tentem prestar muita atenção. Um texto a gente não lê assim, passando os olhos e achando que entendeu. O texto a gente mastiga ele. A gente lê 10 vezes ele. Eu aqui, para falar com você sobre ele, eu já tinha lido esse texto, mas agora quando eu decidi que eu ia passar ele para vocês, eu já li ele antes de decidir, eu li mais uma outra vez e eu li de novo. Eu li 3 vezes ele. Tá? Porque a gente vai lendo, a gente vai entendendo mais, vai compreendendo mais ele, vai conhecendo mais qual é o início, qual é o meio, o que ele desenvolve no meio, se tem uma mudança brusca do que ele aborda, entendeu? Não é assim só numa lida que a gente vai captar. A primeira lida, na verdade, é mais assim um tatear no escuro. A primeira lida é tatear no escuro. A segunda lida, tu já começa a enxergar. Pô, eu já tateei aqui. Eu sei o que está ali, eu me lembro o que está aqui. Mas eu não tinha percebido aquela coisa que eu passei reto e tem uma coisa lá no canto. A segunda vez que tu passa, tu começa a reconhecer. Na terceira, o troço já começa a ficar mais iluminado. É assim, pessoal. É assim, não adianta. É assim. Eu sempre digo, é melhor ler
3 páginas bem do que ler 50 e não entender nada. Tá? Só que assim, ó, tem que ler, né, Matheus? Não lê nenhuma vez, não entende nada nunca, óbvio. Né? Tem que ter o esforço. Né? A gente tem que se esforçar e sentar e tentar entender. Para vocês que são mais novos na coisa, vai ser mais difícil. É normal, foi difícil para mim também. Eu li muita coisa na minha vida que eu penso hoje assim, cara, eu não me lembro mais o que é e eu não sei isso. Na verdade, eu li, mas eu não sei. Né? Na verdade, eu só reproduzo o que eu ouvi falar. Muitas das coisas que eu reproduzo para vocês é o que eu ouvi falar na vida. Não é? Eu acho que é difícil de alguns textos assim mais antigos, né, que são ricos, é a própria linguagem, que às vezes não é comum a nossa e às vezes fica um pouco ambíguo o entendimento. Mas assim, ó, tem isso também, mas nesse texto aqui específico não é esse o problema. Sabe qual é o maior problema nesse texto específico? É que existem alguns termos que vocês não entendem o que é. Sim. Né? Por exemplo, um tipo. Vocês não sabem. Ele fala de tectônica. Vocês não sabem o que é tectônica. Sei lá, eles falam de... deixa eu ver... ideologia, né? Talvez se o cara não consegue compreender exatamente o que o cara quer dizer com ideologia, a gente já fica perdido no texto. Porque ideologia é um conceito que a gente pode ir lá no dicionário e ver o que é, né? Mas o que será que ele está querendo? Será que ele está querendo dizer exatamente o que está lá no dicionário com relação à ideologia aqui, né? Ou ele está tendo uma visão assim mais abrangente e mais ampla do conceito de ideologia, né? Tem tudo isso. Os textos, eles têm tudo isso de complexidade. Isso é normal. À medida que tu vai te acostumando com os textos, por exemplo, se vocês começarem a ler muitos textos, vocês vão começar a entender as vertentes e vocês vão começar a entender em que aspecto que ele está usando aquele termo. Sabe? Mas isso daí a gente só ganha lendo, né? A gente só ganha tentando entender cada um dos termos, né? Mas eu vou ler aqui, tá? O que o Argan diz aqui numa certa parte do texto que eu passei para vocês? Mas, se o tipo, e ele bota tipo entre aspas, é um esquema ou uma grade, ele fala grade, uma grade. É claro que não é uma grade. Tem todos os problemas de tradução também, né? Do texto, de quem traduziu. Eu que conheço, ele está falando grade no sentido de uma estrutura abstrata. Quando ele fala em grade, ele está falando de uma ordem, quase como se fosse uma pauta musical, onde tem as notas ali, as colcheias, semicolcheias, ele está falando disso. É uma grade, é uma essência por dentro, né? Mas se o tipo é um esquema ou uma grade, e se todo esquema inevitavelmente expressa um momento de rigidez ou inércia, ou seja, o tipo ele tem essa coisa da rigidez e da inércia, né? Um templo peristilado, a tipologia de um templo peristilado é um núcleo fechado e o peristilo. Se tu fugir muito dessa ordem, tu já não vai estar mais dentro do tipo. Mas tu pode ter diversos peristilos e coisas, e é o que ele vai falar aqui, tá? Isso naturalmente nos leva... assim, tá, vou ler de novo. Mas se o tipo é um esquema ou uma grade, e se todo esquema inevitavelmente expressa um momento de rigidez ou inércia, daí ele fala, é preciso explicar a presença dele no processo de criação do artista. Né? O que ele está querendo dizer? Assim, ó, o troço é rígido, mas deixa eu te contar uma coisa. Né? Isso, naturalmente, nos leva de volta ao problema geral da relação entre criação artística e experiência histórica. De novo, né? Invenção e o que tem na bagagem. Já que o tipo é sempre deduzido dessa experiência. Ou seja, o tipo é coisa do passado. O tipo é coisa que já existe, que a gente pode usar, que a gente usa para resolver. Mas o que exige uma explicação mais profunda é a proposição de que pelo menos uma parte dessa experiência histórica se apresenta ao arquiteto... se apresenta ao arquiteto que projeta um edifício na forma de uma grade tipológica. O que é uma grade tipológica? É essa essência, né, essa malha, essa estrutura por trás, que está vinculada às tipologias do passado. O tipo, entre aspas de novo, declarou Quatremère de Cancy, olha para quem ele vai,
Primeiro grande que entendeu essa porcaria. Não passa de um objeto vago e indistinto. Tá? Ou seja, é um objeto vago e indistinto. Não tem como ele ser uma coisa rígida, porque ele é vago, ele é indistinto. Então, assim, ao mesmo tempo que ele pode parecer rígido, ele não é. Porque ele não tem uma forma determinada, ele só tem uma essência formal que identifica ele, nada mais além disso. A gente tem um pouco de dificuldade de entender isso, mas tem coisas na vida que são muito isso e a gente não percebe. Por exemplo, o conceito de dentro e fora. Vocês já pensaram sobre isso? Quando alguém te fala, eu estou dentro de alguma coisa, vocês entendem o que é. Mas eu posso estar dentro de qualquer coisa. E eu posso estar fora de qualquer coisa. Entendeu? É uma informação precisa que te dão, mas ela não é tão precisa assim. Estão entendendo? Tu não consegue perceber exatamente onde o cara tá quando ele diz, eu tô aqui dentro. Né? Por exemplo, sei lá, dentro e fora, eu tô em cima de não sei o quê. Sabe? É uma informação, mas é uma informação muito vaga. O tipo é isso também. O tipo é uma informação vaga, que ordena, ajuda a ordenar, mas ele ordena essencialmente, e ele não é, apesar dele fazer parte da forma da coisa em si, da aparência da coisa, e organizar a coisa como ela vai ser vista, ela não é exatamente a coisa que está vista, ela é algo que está por dentro. Tá? Então, assim, mas o que exige uma explicação mais profunda é a proposição de que pelo menos uma parte dessa experiência histórica se apresenta ao arquiteto que projeta o edifício na forma de uma grade tipológica. Dali, o tipo, conforme declarou Tremé de Cancy, não passa de um objeto vago e indistinto. Não é uma forma definida, mas um esquema ou esboço de uma forma. Estão entendendo o que é a coisa? Ele também contém um resíduo da experiência de formas já concretizadas em projetos ou edifícios, mas tudo o que concorre para seu valor formal artístico é descartado. Olha só. O que ele está dizendo aqui? Não é uma forma definida, mas um esquema, um esboço da forma. Ele também contém resíduo, contém um resíduo da experiência de formas já concretizadas, ou seja, ele é resíduo, ele é resultado de diversas experiências concretas que a gente sabe, o Panteão é daquele jeito, ele tem um pórtico de entrada, ele tem a ordem lá coríntia, quando a gente entra, ele tem aqueles nichos com aquelas molduras e coisa, mas em essência ele está lá, ele é um resíduo daquela forma particular específica do Panteão. Tá? Então, assim, um resíduo da experiência de formas já concretizadas em projetos ou edifícios, mas tudo o que concorre para seu valor formal e artístico é descartado. Tudo que concorre para seu valor formal e artístico é descartado, ou seja, não interessa se a coluna é magra, se a coluna é alta, se a coluna é gorda. O que interessa é que tem coluna na volta, e que tem um núcleo. Daí é uma tipologia de templo. Estão entendendo isso? Não é? Explicando assim fica mais fácil, né? Pô, professor, por que o Argan não explicou assim? Mas ele está dizendo isso. Ele está dizendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Né? Só que, como eu já entendi, eu estou sendo talvez mais claro para vocês, porque eu estou também suscitando exemplos, né? É isso que é o problema, assim, eu acho que o exemplo ele é muito ilustrativo e ele cita poucos exemplos aqui. Poderia citar mais exemplos. Mas é que ele está escrevendo para gente já inteligente, entendeu? Ele não está escrevendo para estudante de arquitetura do quinto semestre ou semestre, está escrevendo para teórico de arquitetura do nível dele. Tá? Mais precisamente, no tipo, os projetos e edifícios são destituídos do seu caráter e de sua verdadeira condição formal. O caráter, a condição formal não interessa, o tipo ele é abstrato. Se ele vai ser um tipo, um templo dórico, e forte, como é o Partenon, vinculado à deusa da vitória, não, a deusa a Atena, né, que era a deusa da sabedoria. Sabedoria não é espalhafatosa. Ou se ele vai fazer, sei lá, um templo em homenagem
a uma deusa mais libidinosa, uma deusa mais sensual, e vai usar uma ordem jônica, não interessa para o tipo isso. O tipo não demonstra o caráter do prédio. Ele não demonstra sequer a ordem, não demonstra sequer a proporção. Estão entendendo a diferença entre... E é isso que o Quatremère de Cancy quis dizer com a diferença entre tipo e modelo. O modelo é o Partenon específico. O modelo é o panteão específico. Daí sim, para o modelo interessa a proporção da coluna, interessa se a canelura é em filete ou é em arco de circunferência, interessa se a ordem é jônica ou coríntia, interessa se qual é o desenho da escultura que está no frontão, né? Mas para o tipo não interessa. O tipo, ele é uma abstração, ele é a ideia perfeita do edifício que está dentro daquele edifício, mas que não se expressa simplesmente através da superfície do edifício, mas ele está dentro da organização. Ele é a grade tipológica que o Argan está falando aqui. Tá? Mais precisamente, no tipo, os projetos e edifícios são destituídos do seu caráter e de sua verdadeira condição formal, ao serem sublimados no tipo. Sublimado, o que é? Né? É quase como se tu joga essas coisas mundanas da aparência, da percepção mais aparente, e tu vê a essência da coisa. Né? Os sentimentos, por exemplo. Né? Os sentimentos de uma pessoa, tu não consegue ver o que ela está pensando lá, o que move ela por dentro. Tu vê as reações da forma dela. E isso, às vezes, explicita esse sentimento. Mas, na verdade, tu não sabe o que ela está sentindo por dentro. Né? Toma um valor indefinido de uma imagem ou de um signo. O que é um signo? É um símbolo. Por exemplo, a suástica nazista. A suástica nazista, ela pode ser desenhada de diversas formas. Talvez eu tenha escolhido uma coisa politicamente correta para falar, mas foi uma coisa que me veio na cabeça, agora não sei porquê. A suástica nazista, ela tem um jeito de fazer, mas ela pode ter as pontas, né, saltadinhas, com aspa, ela pode ser reta, ela pode ser gordinha, ela pode ser magra. Estão entendendo? Isso é um símbolo. Ou, por exemplo, assim, o distintivo do Internacional, ele já mudou várias vezes. Antigamente ele era mais magrinho, agora ele ficou mais gordinho, daqui a pouco ele pode ter uma outra versão que é mais geometrizada, mas vocês vão olhar para ele e vocês vão ver que é o símbolo do Internacional. Estão entendendo? Se ele modificar a ponto de não parecer o símbolo, ele está saindo fora do signo, ele está saindo fora do tipo. Tá? Com a redução da obra de arte anterior a um tipo, o artista liberta-se do condicionamento de uma forma histórica determinada e neutraliza o passado. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Quando a gente entende que o tipo pode ser apropriado pelo arquiteto, mas ele não necessariamente tem que imitar as coisas do passado, está abrindo a possibilidade de coisas como o Mies van der Rohe fez. Estão entendendo? Porque agora a vinculação não é com a imagem direta do objeto, como era no Renascimento. Agora a vinculação é com a sua essência. A arquitetura neoclássica tem isso de diferente. Ela começa a ser diferente dos tempos clássicos porque ela começa a dar valor mais para a essência das coisas. O grande pensador de arte do século XVIII, que era considerado o pai da história da arte, que é o Winckelmann, né? Ele falava que a gente precisa imitar a grandeza e sabedoria dos gregos. Só que esse imitar dele não era imitar a forma, ele fez isso de propósito, ele cunhou, ele usou essa palavra imitar para justamente fazer com que as pessoas entendessem a provocação que ele estava fazendo. A gente tinha que imitar o modo de fazer, mas não imitar os elementos. A gente tinha que entender que um frontão não é para ficar botando em tudo que é lugar. Um frontão, ele é um elemento que fecha o telhado de um templo para a gente não ver os barrotes nas pontas, porque é o telhado de duas águas. É para isso que serve um frontão. Não é para ficar botando em cima de janelinha, para ficar botando em tudo que é lugar. Não, o frontão ele tem a sua função. É isso que o Winckelmann queria dizer quando ele falava de imitar, entre aspas, os gregos. Não é imitar o modelo, que é o Panteão, ou é o Partenon. É imitar a essência.
o modo como eles faziam as coisas. Vocês estão vendo o quanto isso é importante, pessoal, para o desenvolvimento da arquitetura abstrata? A arquitetura moderna não teria existido sem esse passo. São diversos passos que vão acontecendo na história da arquitetura, que vão determinando o modo como as coisas vão se desenvolver no futuro. O problema é que as pessoas não querem saber disso. As pessoas só vivem no presente, que nem cegos, usufruindo de tudo isso que demorou um tempão para acontecer e não sabem de onde vem. Esses caras aqui, ó, estão querendo entender as coisas, estão querendo saber de onde as coisas saem e como é que a gente pode usar as coisas. Então, assim, ó, a essência, a compreensão da essência do tipo é uma libertação, ao contrário de uma prisão do passado. E se a gente pensa no que aconteceu na arquitetura no século XIX, o que é a arquitetura da Beaux-Arts, lá, da Escola de Belas Artes Francesa? Ela é simplesmente, pessoal, a essência da composição clássica, vista de uma forma muito operativa, muito racional. A gente pensa no Duran, lá, na forma de organizar os módulos, e daí os caras vão lá e botam na frente, né, a decoração e fazem de um prédio de ordem clássica um prédio gótico, porque botam uma rosácea, porque botam arcos ogivais, porque botam gabletes, porque botam mainéis, que botam corruchels, né, aqueles telhados apontados, porque botam a saída de água através de uma gárgula, que é um demônio que cospe água. Estão entendendo? Mas ele poderia transformar essa arquitetura clássica num pagode, se ele quisesse, ou transformar essa arquitetura clássica numa mesquita, ou transformar essa arquitetura clássica numa neobarroco, num barroco. Por quê? Porque eles entenderam que a gente pode organizar em essência as coisas e em aparência de forma diferente. Daí tu começa a ver, puta que pariu, né? O Quatremère de Cancy foi um cara extremamente importante. Os caras leram o Quatremère de Cancy. O Quatremère de Cancy era conhecido na época, no início do século XVIII. Não é à toa que aconteceu tudo aquilo no século XIX. Não é à toa que aconteceu tudo aquilo no século XIX. Com a redução da obra de arte anterior... eu já li isso. Ele admite como verdade, né, o Quatremère de Cancy, o Argan falando do Quatremère de Cancy, que tudo o que é passado é absoluto. E por isso não é mais capaz de evoluir. Concordando com a definição de Quatremère de Cancy, poderíamos dizer que o tipo surge no momento em que o artista não enxerga mais o passado como um modelo condicionante. É isso que eu expliquei para vocês. A gente não precisa ficar imitando, que nem os caras faziam lá no Renascimento, o Panteão, o Coliseu. A gente está livre agora para se apropriar das formas do passado, da essência das formas do passado, mas não necessariamente ficar imitando. A gente busca as essências. Né? Só mais um parágrafozinho aqui mais curto. Tá? Toda escolha de um modelo implica um juízo de valor. Toda escolha de um modelo. Olha a palavra, modelo. Quatremère diferenciou, modelo de tipo. Modelo é o Partenon, é o Panteão, é uma obra específica. Toda escolha de um modelo implica um juízo de valor, ou seja, eu escolhi esse modelo porque eu acho que ele é bom, né? Independente do porquê que eu acho. O reconhecimento que que determinada obra de arte é perfeita e deve ser imitada. Tá? Então, eu acho que ele é muito bom, é perfeito, eu acho que tem que imitar. Quando essa obra readquire a natureza esquemática e indistinta de um tipo, a ação individual do artista não fica mais limitada a esse juízo de valor. Ou seja, eu não preciso imitar o tipo do Panteão porque eu acho que ele é bonito, mas porque ele me é útil. Né? Ele me é útil, eu sei, o Panteão já foi resolvido assim, ele pode me servir de alguma coisa. O tipo é aceito, mas não imitado. A gente não tem como imitar o tipo, porque ele não tem uma forma, assim, sensitiva definida. O que significa dizer que a repetição do tipo exclui o processo de criação denominado mímese. O que é mímese? Mímese é imitação. Ou seja, se tu trabalha com tipologia, tu não está imitando nada. Tu está usando uma parte daquele objeto que não necessariamente é o objeto em si. A aceitação do tipo implica a suspensão do juízo histórico. Ou
seja, não preciso dizer se aquilo é bom ou não. E é, portanto, negativa, apesar de também intencional. Né? Eu digo assim, ó, eu não quero imitar o Panteão, mas eu estou usando, porque um monte de gente usou, e porque eu sei que isso vai me ser útil agora. Então, ela é assim, ela é negativa, porque eu não estou imitando o prédio, e nem estou tendo juízo de valor, mas ela é intencional. Eu estou pegando lá, estou usando isso para projetar. Direcionada para a formulação de um novo tipo de valor. E aqui não é tipo arquitetônico, é uma nova forma de valor. Porque exige do artista, em sua negatividade, do modelo, uma nova determinação formal. Então, assim, ó, eu só posso usar o tipo se eu mudo a forma do prédio. Por isso que ele é negativa, entenderam? Ou eu uso o tipo e imito, ou eu não uso o tipo, ou eu uso o tipo e modifico o prédio completamente. Estão entendendo? Se eu usar o tipo e copiar a forma, eu estou caindo na mímese. Eu estou fazendo exatamente o mesmo prédio. Mas eu posso usar, né, essa essência do edifício sem necessariamente imitar. Seria aquela ideia de não inventar a roda. Claro, e ao mesmo tempo está inventando. Entendi. Eu posso criar um outro modelo de roda, mas é uma roda. É só tu pensar no próprio exemplo que tu está falando, a roda. Quantas rodas existem? Roda de carro, roda de carroça, né? Quantas rodas existem? A roda é o tipo, mas os modelos diferentes... Entenderam? Assim, ó, agora, por quê? E isso daqui está na essência desse texto aqui também. Por que que isso pode ser importante? Né, para nós, como arquitetos. Por que que pode ser importante? Assim, ó, primeiro é importante porque isso faz parte do desenvolvimento do pensamento da arquitetura ao longo do tempo, né? Porque os antigos agiam sequencialmente a partir de uma ideia tipológica, mesmo que inconsciente. Ou seja, eles tinham a ideia de como era um templo na cabeça deles, mas eles faziam templos diferentes. Por que eles já tinham o conhecimento dessa ideia de tipo? Não sei, não se sabe isso, na verdade, né? Mas, assim, com certeza eles sabiam que um templo deveria ser de tal forma, de ter uma essência organizativa. Isso eles sabiam. Só que eles diferenciavam essa coisa. Talvez até, pessoal, por questões de limitação construtiva. Por exemplo, um templo, ele é quase que indissociável da sua técnica construtiva. Um templo, ele não é muito dissociável da sua técnica construtiva. Se a gente pensa num templo clássico, a gente vê que é arquitrave, né? A colunata é arquitrave, né? Ela é muito expressiva da sua construção tecnológica. Né? Então, o tipo, ele é muito vinculado também à construção tecnológica. Mas, assim, e daí aqui uma interpretação minha, né, de valor do tipo. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a trabalhar com a ideia de tipologia, a gente começa a vincular a cultura arquitetônica, e isso pode trazer, né, a partir do momento que a gente percebe a adequação de um tipo a certas soluções formais, isso faz com que a gente se vincule a essas soluções formais antigas e esteja, né, carregado, que nem o Mies van der Rohe, carregado da cultura arquitetônica nas costas na hora que a gente está resolvendo o projeto de arquitetura. Isso não é bobagem, isso é útil. Né? Eu não estou falando nem de uma visão assim erudita, de demonstrar erudição, mas de uma visão prática mesmo. E, além disso, pessoal, quando a gente parte disso, a gente parte da experiência histórica da arquitetura, das coisas que deram certo. Nenhum prédio é lembrado porque deu errado. Ou melhor, poucos são lembrados que deram errado. Eles são lembrados porque eles deram certo. Né? Então, assim, se a gente começar a trabalhar com a ideia de que os prédios importantes deram certo, isso é um bom começo. Né? E quando eu olho, e eu olhei muitos casas ruins aqui. Eu peguei, agora eu sentei e comecei a olhar, antes da gente se encontrar aqui, antes do Grenal, mas antes eu comecei a olhar os perfis do Instagram das pessoas que eu sigo que fazem os piores projetos.
E eu comecei a tentar olhar assim, putz, grila, né? Eu vou tentar identificar tipo aqui, nesses projetos. Cara, é difícil de identificar. Por quê? Porque os caras eles se perdem na forma. Eles se perdem aquilo que o Norton estava falando, eles se perdem para eles aquilo não é uma ordem. O que é uma ordem? É tu pegar e dizer, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Não, o resultado da arquitetura, de uma arquitetura ruim, é um emaranhado de coisas que vão surgindo à medida que a coisa vai se desdobrando, né, a esmo. Né? Ah, porque o cliente pediu para esticar essa parede, eu estiquei. Sabe, não existe uma coesão. E quando a gente parte da ideia de tipo para projetar, a gente já está partindo de uma ideia coesa. E se a gente pensa sempre no tipo, a gente está pensando sempre em coesão. Independente do tipo, se é uma tipologia mais arts and crafts em L, né, prédios racionais mais medievais, né, que iam se construindo aos poucos, também tem tipologias em L, né, uma organização mais funcional, ou se eu estou partindo para um templo, ou se eu estou partindo para um templo circular, tudo isso, pessoal, o tipo, a grade, essa que o Argan fala, ela te prende a uma forma, e te prende a uma forma coesa e a uma ordem geral clara. Estão me entendendo por que eu acho que é importante essa porcaria? Então, assim, ele tem várias coisas importantes, mas eu vislumbro, assim, como uma utilidade prática, assim, mais direta, tu ensinar um aluno, começar a pensar e a desenvolver a tua arquitetura pensando no tipo, te garante, ou pelo menos te dá um bom caminho de tu ter uma garantia de coesão formal, de ordem formal, melhor do que tu partir do nada. Tu ficar perdido, a esmo, que nem essas arquiteturas ruins que a gente tem hoje. Entender? Daí eu já expliquei basicamente, né, a essência da ideia de tipo aqui. Claro que o texto, eu aconselho vocês a lerem o texto de novo. Agora eu expliquei melhor e não deixem passar muito tempo. Leiam, sei lá, amanhã, né, depois da manhã, mais tardar. Leiam o texto de novo que vocês vão ver que o texto vai ficar mais claro, vocês vão começar a entender uns meandros que eu não falei aqui. Né? Mas leiam com calma, com atenção, assim, a cada palavra, a cada frase, que vocês vão começar a captar melhor a coisa. E tudo isso vai se incorporando na mente de vocês, e agora quando alguém vier falar de tipo, se o Mahfouz vier falar de tipo aqui, pessoal, vocês vão entender mais do que os outros, do que ele está falando. Se vocês reverem, inclusive, o vídeo que eu passei para vocês vão entender mais o vídeo. Porque agora vocês sacaram qual é que é da coisa, né? Pelo menos assim, em essência.